Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Cara dos Esportes na Dobradinha, podcast e live. Programa de hoje falaremos sobre as últimas da NFL, muita coisa acontecendo, técnico renomado no hot seat, o assento está aquecendo do Matt LaFleur lá no Green Bay Packers, supostamente. Falaremos sobre a demissão de Brian Daboll, né, que pro meu desespero aconteceu tipo 40 minutos depois do podcast lá do estúdio na segunda-feira ao meio-dia. Joe Schoen fica no cargo de General Manager, a gente vai falar sobre isso. Travis Hunter fora da temporada e talvez tenha que largar um dos dois empregos dele, como wide receiver ou cornerback. E no fim falaremos sobre o cenário dos playoffs, acho que passando aí 10 semanas já é um bom momento pra gente olhar como está se desenhando a classificação, o cenário de playoffs, quem que a gente acha que vai levar cada divisão. E no programa aqui de hoje eu estou com um convidado fazendo a estreia dele aqui no podcast Cara dos Esportes, a aguardada estreia, o Alex Porto. Você conhece ele no Twitter com @psicólogo.fa, ele que trabalha lá com o Pepe Narducci no Endzone e escreve no Pro Football. Agora, pode falar o terceiro emprego? Você falou no Twitter, né? Então, você é o responsável pela conta do Philadelphia Eagles no Twitter. Quem tá assistindo tá vendo uma camisa do Devonta Smith atrás dele ali no background. Apesar de ser torcedor dos Eagles, um cara gente boa, e está aqui no podcast. Eu tava me policiando. Como eu leio muita coisa em inglês e esportes americanos, eu falo, não posso chamar ele de Alex. Não posso chamar ele de Alex, tem que chamar ele de Alex. Eu quase chamei de Alex, mas Alex, seja bem-vindo ao podcast Cara dos Esportes. Parabéns por esse... Você é um cara de muitos empregos. Além disso, psicólogo. Pô, o cara que mais trabalha na cobertura de NFL aqui no Brasil. Alguma coisa vai ter que mudar aí, porque eu tô trabalhando demais, tá? Mas eu sou o segundo cara que mais trabalha no Brasil, atrás apenas de você, meu querido. Muito obrigado pelo convite, tá? Tô honrado de estar fazendo essa estreia aqui. Fico feliz, muita coisa boa pra gente falar. Mas você também pode me chamar de Alex, tá? Muita gente me chama assim e eu já tô acostumado ao longo da minha vida. Acho que atendo pelos dois nomes a esse ponto. Então, sem problema nenhum. Mas vamos com tudo. Tem bastante coisa pra gente falar de NFL. Verdade, a última vez que eu estive pessoalmente com o Alex, eu estava sentado, ele estava em pé na fila do refeitório lá pro jogo de São Paulo, né? E ele estava trocando uma ideia simplesmente com Daniel Jeremiah, o Move the Sticks, o principal analista de draft nos Estados Unidos, e ele que é comentarista na rádio dos Chargers, né? Então ele estava no Brasil, então a gente deu pra gente trocar uma ideia rápida ali, mas vamos entrar logo nos assuntos. Como o Alex falou, tem muita coisa pra gente falar. Vamos começar falando, eu gosto de trazer nesse episódio de quarta-feira algum assunto sobre o Monday Night Football, né? E um rescaldo não sobre o jogo em si, mas o que saiu depois. E o que saiu depois foi uma coluna do Matt Schneidman, que é setorista dos Packers no The Athletic, que é o caderno de esportes do New York Times, e ele disse que o Matt LaFleur tá meio que dependendo dos resultados até o fim da temporada para saber se ele fica ou não no cargo de head coach do Green Bay Packers. E não é segredo, a equipe vem passando ali por alguma turbulência, um jogo muito feio no Monday Night Football, né? Foi derrotada por 10-7 pro Philadelphia Eagles. E também ele foi perguntado sobre isso na coletiva e ele falou aquela coisa de media training, de técnico, né? Não, a gente da NFL tá sempre trabalhando pelo nosso cargo e tal, não sei o que, aquela coisa bem media training. Mas Alex, como que você vê? Acho que são duas coisas. Você acredita que essa pressão é real e você acredita que essa pressão deveria ser real em cima do Matt LaFleur? Perfeito, meu querido. Acho que só pra não deixar passar, primeiramente, sobre o Monday Night, Go Birds, certo? Dito isso. Isso eu vou, na pós, eu vou tirar do podcast, pode deixar. Sobre o Green Bay Packers, eu acho que essa pressão é real, mas eu não acredito que ela deveria ser real, certo? Então eu entendo esse desgaste da torcida e da organização com o Matt LaFleur, por um lado. É um técnico que chegou já faz um tempo, é um time que sempre teve expectativa de ser campeão,
que teve um Aaron Rodgers por alguns anos, né, e agora tá aí com o Jordan Love, mas que falta, né, esse título, porque o Green Bay Packers é uma franquia muito grande, uma franquia que espera ser campeã, e é um técnico que muitas vezes merece suas críticas, então eu entendo esse relacionamento desgastado. Por outro lado, eu não acho que isso deveria ser real. A gente, cara, antes do Matt LaFleur chegar, o Aaron Rodgers, que a gente tava falando em aposentadoria, ele reviveu a carreira do Aaron Rodgers, ganhou 2 MVPs, mesmo que não tenha sido campeão, certo? Você teve uma defesa que era muito problemática no começo da era Matt LaFleur, ele vai, mesmo depois de um tempo assim, que eu criticava bastante ele por isso, troca o coordenador defensivo, né, e agora tem uma defesa muito melhor. Você tem um Jordan Love que foi escolhido alto no draft, que quem será que desenvolveu esse quarterback lá no Green Bay Packers? É mérito do Matt LaFleur, na minha opinião. E que tem um dos melhores ataques da NFL nos últimos anos, certo? Desde que ele entrou na liga aí em 2022 como técnico dos Packers, né? Então, 2022 não, né? Perdão, já tô pensando no Brian Daboll. Já tem mais tempo, né, que ele tá lá nos Packers, cara. Mas é um dos melhores técnicos da liga. É um cara que desenvolve tendências ofensivas no futebol americano, sabe? E sim, nesse momento, eu acho que os Packers estão passando, né, por uma dificuldade ofensiva, mas eu não acho que isso é suficiente para demiti-lo. É um cara que ia ficar desempregado por 5 minutos. E com certeza ele ia ter outra oportunidade, certo? Em outro time aí que precisa. Né? Eu acho que você tem problemas um time de Nova York, né? No Green Bay Packers. Exatamente. Não, nem fale isso não, que eu não preciso imaginar isso na minha vida. Cara, eu concordo com você que é real, mas não deveria ser real. Dito isso, eu não lembro de um treinador bom como o Matt LaFleur, e ele de fato é bom, é um dos 10 melhores em geral na NFL. Eu não lembro de um cara nesse patamar ter um ano tão ruim quanto ele, né? Porque o play calling, principalmente do ataque dos Packers, tem me incomodado muito, né? A insistência no jogo terrestre, é meio que jogo terrestre e bomba do Jordan Love e tal. E agora o Matthew Golden tá machucado, mas ele não vinha usando tanto o Matthew Golden, que era algo que me incomodava bastante. Mas é assim, ele tá no cargo desde 2019, né? Eu acho que no geral a passagem dele é muito positiva pelo Green Bay Packers. Eu acho que ele pode ter alguns problemas nesse momento, e acho que nesse momento específico, pensando nas últimas 2 semanas, tem muito a ver com as lesões no ataque, né? A linha ofensiva tá com algumas lesões, Matthew Golden machucou o ombro, Tucker Kraft, que é o melhor skill position da equipe, tá fora da temporada, né? Então é difícil, né? Mas tem coisas a melhorar, mas eu concordo plenamente com o Alex. Eu acho que se o Matt LaFleur fosse demitido, ele ficaria... Se ele quiser, ele já se torna head coach já na próxima temporada, né? Porque sempre tem 5, 6 cargos abertos e o Matt LaFleur vai ser um desses caras. Acho que um ponto que tá sendo subestimado nessa história, e o Packers é uma franquia obviamente muito diferente, porque não tem um dono, né? Tem a cidade de Green Bay que é dona, né? Então tem o presidente, tem um CEO presidente, né? Que por muito tempo, de 2008 até 2024, foi o Mark Murphy. E aí, em 2025, ele saiu e quem assumiu foi o Ed Policy, né? Que é o novo presidente dos Packers. E aí, o que acontece quando um time tem um dono novo, quando um time tem um general manager novo? Ele quer colocar os caras dele. Ele, por melhor que seja o Matt LaFleur não é o cara dele. E aí, o time tá engasgando, eu acho que aumenta essa possibilidade. E até outra coisa que eu tava escutando hoje no podcast NFL Daily, do Greg Rosenthal, o Matt LaFleur, ano que vem, é o último ano do contrato dele, né? E normalmente os times não deixam o treinador entrar no... Tipo, comandar um time estando no último ano de contrato. Então a renovação já teria que ter acontecido, né? Então eu acho que essa mudança no comando do Green Bay Packers, eu acho que explica bastante do que parece ser essa falta de respaldo por trás pelos bastidores. Dito isso, eu acho que na hora do vamos ver, Green Bay Packers em geral é uma franquia muito bem administrada, costuma tomar decisões inteligentes, e você olha pro cenário de treinadores, você vai apostar que você vai encontrar um cara como o Matt LaFleur, é uma aposta muito arriscada. E eu acho que eles não vão demitir o Matt LaFleur. Claro, pode ter um desastre daqui até o fim da temporada, o time ficar fora dos playoffs. Mas seguindo essa trajetória atual, eu não vejo o Matt LaFleur sendo demitido. Eu também acho que não. Espero que o Green Bay Packers faça a coisa racional aqui, porque eu entendo a torcida ser passional. E não acho que isso é sem motivo, certo? Acho que a torcida tem motivos para criticar o Matt LaFleur, e é uma relação que vem sendo desgastada com o tempo. Não consigo compreender.
mas eu acho que não seria um movimento racional. Claro, isso pode acontecer um desastre, assim, como você fala, mas tem todo esse contexto, cara, de ter as lesões, como você diz, né? O Jalen Reed também tá fora, além das pessoas que você citou, né? Então, eu realmente acho que seria um erro de Green Bay, esse ponto do play calling que, cara, muita gente fala sem saber de como tá acontecendo. Eu também acho que o Matt LaFleur, cara, é muito teimoso às vezes. Eu acho que ele tá dentro da própria cabeça em alguns momentos, sabe? Ele só precisa fazer as coisas um pouco mais simples, ser um pouco mais solto, assim, no ataque, né? Mas tem coisas que fazem parte da filosofia dele que não vão mudar e que eu consigo compreender o porquê dele fazer isso, né? Então, é difícil, é complexo como tudo no futebol americano, né? Mas hoje, eu acho que ele deveria continuar sendo o treinador do Green Bay Packers, né? E como a gente disse, acho que ficaria 5 minutos desempregado e faria algum outro time muito feliz. Acho que é o problema de primeiro mundo do Green Bay nesse momento. Uma coisa que eu até falei num podcast umas 2 semanas atrás, né? Eu sinto que com o Jordan Love, eu sinto que o Matt LaFleur tem um pouco de dificuldade pra conviver com um quarterback que eu acho que você tem que aumentar o seu perfil de risco com o Jordan Love. Porque ele é um cara que ele vai cometer mais erros, mas ele vai ter os acertos também, né? E eu acho que ele tem talento pra que na balança, no geral, você saia um saldo bem positivo. É aquela coisa que todo mundo fala, né? O Jordan Love é muito mais Brett Favre do que Aaron Rodgers, né? Daquele cara de poucas... E mesmo que o Aaron Rodgers tinha muita atenção, né? Matt LaFleur. É bizarro você pensar hoje em dia, né? Porque o Aaron Rodgers foi 2 vezes MVP consecutivo com o Matt LaFleur. Mas existia muita atenção, principalmente no primeiro ano. Foi uma queda de braço forte e até que o Aaron Rodgers aceitou. E mesmo assim... era meio que um meio do caminho entre o que o Aaron Rodgers gosta e o que o Matt LaFleur gosta, né? Teve essa tensão já no passado, né? Envolvendo o Matt LaFleur. Mas vamos avançar aqui. Vamos falar sobre Travis Hunter. Travis Hunter foi anunciado... foi ontem, né? Foi na terça-feira, ou na segunda, que ele tá fora da temporada, né? Ele sofreu uma lesão no treino, inclusive, né? Rompeu um ligamento do joelho, vai ter que operar. Inicialmente... não sabia se ele estava fora ou se ele voltaria ainda esse ano, mas ele vai operar o joelho, tá fora da temporada. E o técnico do Jacksonville Jaguars, ele deu uma declaração interessante, né? Até que não ia entrar na pauta essa notícia inicialmente, mas vendo essa declaração, eu resolvi, até mandei pro Alex pra gente incluir, né? O Liam Cohen, ele basicamente... não garantiu que o Travis Hunter vai jogar nos 2 lados da bola, seguindo em frente, né? Como cornerback e o wide receiver, que era a grande discussão do último draft, né? Será que ele vai conseguir fazer isso na NFL e tal? Ele fez por um tempo, se machucou. E claro que não dá pra apontar diretamente foi por isso que ele se machucou, mas eu tenho certeza que o desgaste físico de jogar 2 posições na NFL não ajudou. Mas é interessante o Liam Cohen dizer isso, Alex, e não sei se é meio que preparando o terreno, né? Porque se você pensa, né, pô, se você não vai usar ele nas 2 posições, valia a pena todo o investimento que os Jaguars fizeram pelo Travis Hunter. Então é curioso, vai ser uma das grandes histórias da próxima off-season, imagino, né? O que a gente vai ver do Travis Hunter, se a gente vai continuar vendo esse cara que joga os 2 lados da bola. Curioso é uma boa palavra que você coloca, Gabriel, porque é uma franquia que comprou muito essa ideia. Bledsoe, né, que é o GM, que é bem agressivo, vem lá dos Rams, né, foi com essa ideia de, cara, eu vou trocar aqui pelo Travis Hunter, é o cara que eu vou colocar meu emprego nas mãos, até um pouco assim, né, que pagou ali pra subir e colocar esse cara dentro da franquia dele, ser um pouco do fosso da franquia também. Então, sempre comprou essa ideia dele ser um jogador que joga, assim, nas 2 posições. Então, o Liam Cohen, colocar dessa forma, né, acho que coloca uma pulga atrás da orelha assim mesmo, porque querendo ou não, é um investimento de milhões de dólares de todo mundo ali, né, e você tem que fazer o que for melhor pra franquia, mas eu fico triste como fã, porque é um cara que eu acredito que consiga fazer essas 2 coisas, né, eu não sou médico, não sou fisioterapeuta, né, não tenho a menor noção disso, mas é um cara que já fazia isso no college, e que, claro, tem um nível diferente em fazer isso na NFL, mas ele jogava bem mais tempo, né, no campo no college, eu não acho que foi, né, por conta disso que ele se machuca aqui. Claro, né, tem uma carga diferente de novo, né, de intensidade estando na NFL, mas acho que é o tipo de lesão que poderia acontecer com qualquer jogador, como acontece, sabe? Então, eu fico chateado, porque é um cara que acho que tem potencial nos 2 lados. Acho que se ele focasse em ser um cornerback, ele teria mais potencial,
ele também poderia focar em ser um wide receiver muito bom e ter mais esse impacto ofensivo, que talvez tenha mais valor, né, até para o bolso dele. Mas que eu acho que tem talento de fazer as duas coisas se for lhe dada a oportunidade, se for lhe dado o tempo, né? A forma que ele quer jogar, a forma como ele enxerga o futebol americano e quer fazer história, sabe? Então eu vou ficar chateado caso eles decidam limitá-lo de alguma forma na temporada dele, por mais que eu compreenda, sem sombra de dúvidas. Aqui, realmente, a gente tá num território aqui que não tem precedente recente, né? Você tem caras que jogavam, tinha cara que era quarterback, punter, safety nos anos 50, né? Nos anos 60, né? E não tem como comparar que hoje a exigência física, eu sei que tem muito mais tecnologia, os caras se preparam bem melhor, os campos são melhores, os equipamentos são melhores, mas a exigência física é muito maior, né? Se eu tivesse que dar um palpite, e, de novo, também não sou médico, não sou preparador físico, nada disso, eu sinto que na NFL meu palpite seria que é muito difícil ele ser os dois em tempo integral, pelo desgaste físico. E eu imagino... O que todo mundo imaginava, assim, a maioria das pessoas imaginava na época do draft ele vai ser um cornerback que vai ter um pacote de jogadas como wide receiver. E talvez de início fosse mais fácil para ele ter impacto como wide receiver, né? E teve alguns jogos flutuaram, alguns jogos ele teve mais snaps como wide receiver, outros como cornerback. Teve o último jogo dele, ele fez uma recepção incrível como wide receiver e tal, mas já tava pendendo um pouco mais para ele jogar de cornerback, né, nas últimas semanas que ele jogou, né? Mas a minha sensação assistindo aos Jaguars era que o ataque saía... Não que seja um grande ataque, mas o ataque saía muito do ritmo pra tentar integrar o Travis Hunter, né? E eu sei que o pessoal tinha alguns vídeos que estavam rolando no Twitter de recepção que ele permitiu e tal, mas tipo, em marcação de zona e tal, que acho que você tira de contexto, parece bem pior do que realmente foi. Eu achei que ele tava começando a contribuir muito bem como cornerback até ele se machucar, então eu acho que eu vou voltar pra ser minha posição. Eu acho que a longo prazo a gente vai ver mais o Travis Hunter ali, tipo, cornerback titular / wide receiver 3 ou 4 da equipe, tendo um número limitado, porque, cara, seria muito legal ver o Travis Hunter jogando os dois lados da bola 100% do tempo, mas eu acho que o desgaste físico é muito grande pra isso ser possível na NFL. E o desgaste também de tempo dele, como é que ele... literalmente não sei. Como é que ele tava fazendo reunião dos cornerbacks, reunião dos wide receivers, reunião do ataque, reunião da defesa? Não faço ideia como que isso tava acontecendo. Pois é, cara. Acho que ele tava tentando equilibrar duas coisas, e aí talvez o desenvolvimento não fosse tão rápido quanto poderia ser, mas acho que ele tava conseguindo se desenvolver. Eu tava até animado vendo as últimas semanas do lado ofensivo. Assim, tipo, o Liam Cohen permitiu mais que ele tivesse em campo, colocando mais personnel 11, confiando mais nele, porque você tem esse contexto dos Jaguars também, de ter um Brian Thomas que não tá num ano bom. Então, uma coisa que eu falava muito, cara, ele não vai chegar e ser o principal recebedor. Porque você tem um Brian Thomas Jr., o Brian Thomas não tá tão bem, você sofrendo com muitos drops ali, agora o Parker Washington tá tendo que aparecer, você troca pelo Jacoby Myers, né, também depois que o Hunter machuca, claro, né, mas ele também tava tentando se desenvolver ali dentro de um ambiente que não era a melhor coisa possível com essa queda do Brian Thomas. Então, acho que ele tava assim, em vez de enchendo uma barrinha só, ele tava tendo que dividir essa energia e tava fazendo mais ou menos assim, sabe, fazendo essa imagem. Então acho que demora um pouco mais, mas eu tava gostando desse desenvolvimento dele. Porque no ano que vem ele já não vai ser mais novato, não vai ser a primeira vez que ele tá chegando na cidade, aprendendo as coisas, né? A gente vai ter uma noção de como é que é uma temporada de NFL. Então eu ainda acredito que ele tem potencial pra fazer isso, mas vamos ver o que o Jaguars vai querer fazer. Ele pode ser 80% melhor corner, 80% melhor em vez de 100% em alguma, mas eu acho que isso, se é uma coisa que é desejo dele e que é histórico, cara. Eu gostaria de ver, acho que eu ficaria mais feliz vendo isso dos dois lados do que um cornerback hall da fama. A gente tem vários, mas um cara que joga tão bem dos dois lados, né, acho que isso é bem raro, assim, mas eu entendo, talvez a realidade seja mais dura do que esse lado romântico da coisa. E como wide receiver, ele tem que se acostumar a todo o passe do Trevor Lawrence vir 1,5 metro da cabeça do recebedor, né? Sim. Que, cara, se eu tiver que ver mais o Trevor Lawrence jogando a bola 2 metros por cima da cabeça de um recebedor na end zone, eu vou dar um tiro e vou acabar com o meu computador aqui, porque
Não tem mais condições disso. Vamos avançar agora. Antes, lembrar pro pessoal que tá aqui na live, se inscreve no canal, deixa comentário. Você que tá assistindo ou escutando depois, também se inscreve no canal. Se você estiver no Spotify, segue, deixa 5 estrelas. Eu falo aqui sempre no podcast. Escutar o podcast pra mim é a melhor forma de consumir podcast. Você bota no fone de ouvido, tá indo pra faculdade, pra academia, tá, sei lá, fazendo tarefa de casa aqui, lavando louça, bota no fone de ouvido e vai escutando o programa, que é a melhor forma. Eu faço aqui pras 2 plataformas o podcast, então dá aquela moral. Segue no Spotify, deixa 5 estrelas também. Vamos falar sobre uma notícia que já tá um pouquinho velha, pra ser bem sincero, mas ela aconteceu 40 minutos depois que acabou o podcast de segunda-feira, que foi a demissão do Brian Daboll, né? E até no chat do podcast Cara dos Esportes, eu, o João e a Ana, a gente, xingou os Giants mais do que de costume pelo timing da demissão. Brian Daboll não é mais o head coach do New York Giants, mas a gente tem um ponto novo pra se discutir, porque eu acho que tudo sobre o Brian Daboll que havia pra ser dito já foi, né? Até vou querer a opinião do Alex, né? A minha opinião sobre o Brian Daboll, eu não acho ele o pior técnico do mundo, longe disso. Eu acho que tem um bom técnico. Eu consigo ver uma versão do Brian Daboll que vai bem na segunda oportunidade dele, se ele aprender com os erros dele dessa primeira passagem com os Giants, né? Porque eu acho que ele em alguns momentos se deixou levar pelo ego e nem sempre foi o cara mais fácil de se trabalhar, mas claramente ele tem talento. Eu acho que o que ele falha mais é menos X's and O's, né, parte tática, e mais manejamento de pessoas, né. E eu acho que ele se deixou muito levar pelo hype de 2022 e nunca se reencontrou, mas eu acho que é um cara que pode ter uma segunda vida na NFL como head coach. Antes de falar sobre o próximo ponto, sua opinião sobre o Brian Daboll, Alex, você como um cara aí que enfrentou o Brian Daboll por 4 anos, 2022, 23, 24, 25, 3 anos e meio, o que você acha do Brian Daboll? Cara, eu, apesar de ser torcedor, né, do gigantesco Philadelphia Eagles, eu gosto sempre de me colocar nos pés da torcida, de como eu, se fosse torcedor, me sentiria pensando no melhor pro meu time. Cara, eu queria o Brian Daboll demitido fazia tempo, certo, Gabriel? Então eu concordo nesse ponto da tática ser diferente de ser a função dele como técnico, certo? Então acho que ele pode ser um coordenador ofensivo muito bom em algum lugar nesse momento. E talvez em outro momento tenha uma oportunidade de ser head coach, né? Mas vai precisar amadurecer nesse sentido de comandar um time. Não, acho que ele tinha esse ponto da cultura, cara, de perder esses jogos que o Giants não devia perder, de manejar o relógio muitas vezes. Ele chutou um field goal de 19 jardas nesse jogo contra os Bears, cara. Não tem coisa que me deixa mais enjoado do que ver esse tipo de coisa, porque eu sou um cara que, via de regra, gosta, né, de ser mais agressivo, de ir em quartas descidas, né, quando eu sinto que faz sentido, e eu brinco que quando eu for eleito comissário eu vou proibir os field goals da linha de 5 jardas pra frente, né. Então, cara, field goal de 19 jardas, eu falo, pô, merece, né, acabar sendo derrotado, mas é um trabalho que eu já não vinha gostando, sabe, do Brian Daboll. Acho que aquele 2022 enganou um pouco, e desde então um ataque que não mostrou muita coisa, claro. Quarterback, né, lesões agora, Neighbors, Scatterable, então, tipo, tem o contexto da coisa, sem sombra de dúvidas, mas eu gostaria de ter visto mais. Eu gosto também, aqui, Gabriel, de defender o Joe Schoen, é uma opinião que esse é o ponto que a gente vai levar no último draft, e, tipo, agora já tá um pouco mais, mas tem torcedor que também queria limpar a casa toda, mas que eu tô nas trincheiras aqui, porque eu acho que esse elenco não é o melhor elenco do mundo, sem sombra de dúvidas, tá? Não é o melhor GM da NFL, e tipo, um injustiçado, né? E precisa sim melhorar, mas eu acho que ele poderia bem mais do que ele tira, né, com o Brian Daboll ali. Então, eu fiquei feliz com essa demissão, né? Olhando assim pela ótica de analista. Então, tô sendo música que eu fico chateado. Canalha, um baita de um canalha. Cara, então, sobre o Brian Daboll, né? É isso, né? Eu ainda acredito que tem um mundo. A gente vê, muitas vezes, o Pete Carroll, ele foi ser um grande head coach da NFL na terceira passagem dele, né? E quarta, se você contar por USC, né? O Bill Belichick, o segundo time dele, que ele se tornou o Bill Belichick, né? Claro que a gente tá falando de 2 dos maiores técnicos da história da NFL, né? Mas eu acho que o Brian Daboll, ele eventualmente, dependendo de como for a segunda vida dele, porque se ele quiser, ano que vem ele já vai ser coordenador ofensivo em um time, vai ser um dos principais nomes disputados, né? Por exemplo. Agora deu uma. De novo, será? Eu ia falar que
Agora deu uma esfriada a questão do Joe Brady sair dos Bills, né? Porque o ataque vem tendo alguns problemas, né? Mas o Joe Brady era um grande candidato a se tornar head coach, né? E o Brian Daboll voltar pra Buffalo, acho que era algo que faria sentido, né? Eu botei no... acho que eu botei ele em Seattle no Twitter, né? Quando... Não lembro qual time que eu botei. Eu falei assim, acho que o Clint Kubiak vai ser um nome muito disputado, sim, né? E ele... Enfim, oportunidades não faltarão pro Brian Daboll. Agora a questão do Joe Schoen, né? Que é o general manager do New York Giants. Foi noticiado que ele não só fica no cargo, como vai liderar a busca por um novo treinador, né? Que é um baita de um voto de confiança. E eu concordo com você que o trabalho dele é melhor do que o do Brian Daboll. O elenco dos Giants é melhor hoje, bem melhor hoje, do que quando o Joe Schoen assumiu, né? Os dois assumiram junto em 2022, os dois vieram de Buffalo, né? O Joe Schoen era do front office do Buffalo Bills também. O Jackson Dart, eu falei sobre isso no último podcast, postei um corte sobre isso. Eu acho que os Giants encontraram um quarterback, um franchise quarterback. Claro que ainda tem um caminho pela frente, mas hoje eu acredito no Jackson Dart, né? E você acertar com um quarterback como general manager vale muitos pontos, né? Vale uma sobrevida muito grande e não foi uma escolha óbvia do Jackson Dart. Muita gente não gostava dele. Ele subiu de volta pra primeira rodada pra draftar o Jackson Dart. Então não foi tipo draftar o Joe Burrow a primeira escolha geral do draft, né? É um processo um pouco... Tinha muito mais dúvidas e tá parecendo um grande acerto. E ele tem alguns acertos interessantes no draft, né? E o Giants teve muitas escolhas altas e, acertou com o Malik Nabers. Claro que ele tá machucado agora, né? Mas acertou e fez boas trocas e tal. Dito isso, eu uso muito esse termo, dito isso. Eu falo alguma coisa, dito isso, e aí eu me contradigo. Eu não acho que o trabalho dele seja bom o suficiente pra assumir uma situação que eu detesto, que é general manager e head coach desalinhados. Porque eu acho que o trabalho dele é bom, bem melhor do que o do Brian Daboll, mas ainda assim, a progressão natural, e eu já acompanho a NFL há mais de 15 anos, eu já vi isso acontecer muitas vezes, a progressão natural é, por melhor que seja o novo head coach, os Giants não vão ter um grande ano em 2026. E aí o que vai acontecer? O Joe Schoen vai estar pressionado. E aí você demite o general manager. Você contrata um cara... Não, vamos contratar um cara alinhado com esse novo head coach do New York Giants. Aí o ano não vai tão bem, aí você demite o técnico. Aí fica sempre desalinhado. E os Giants passaram por muito tempo por isso. Eles ficaram muito tempo desalinhados até você colocar Joe Schoen e Brian Daboll. Por isso, por mais que talvez seja injusto, eu não acho que é um elenco espetacular que o Brian Daboll não conseguiu tirar nada. Por isso, eu demitiria o Joe Schoen também, e eu começaria do zero com dois caras. Não do zero, porque eu acho que você já tem uma base melhor, mas eu colocaria dois caras alinhados, porque essa coisa de ter... Eu acho que tem que ser um cara, sei lá, John Schneider no Seahawks, que é um general manager que tá muito... O Howie Roseman nos Eagles. Eu ia te dar justamente esse exemplo aqui. Mas ele é meio difícil de usar o Howie Roseman como exemplo, porque ele é o melhor GM dos esportes dos Estados Unidos. E agora tem o chefe. Mas eu não acho que... Eu não acho que o Joe Schoen vale esse risco de ter esses dois caras desalinhados. Pois é, isso, Gabriel, é uma filosofia que eu consigo entender. Isso é uma linha de raciocínio que, por mais que talvez eu não concorde nesse caso em específico, eu consigo tranquilamente defender. Eu entenderia completamente, né, se os Giants fizessem isso por conta de, nós vamos limpar a casa, a gente vai começar uma cultura diferente aqui agora, as coisas realmente vão estar alinhadas, né? O trabalho tem que estar junto, porque se cai um, cai o outro também. Então você dá essa responsabilização tanto para um quanto para outro, certo? Então eu compreendo. Por outro lado, eu gosto o suficiente, sabe? Ao mesmo tempo que eu acho que não é bom o suficiente, como você coloca, eu gosto o suficiente. Então é um risco que eu correria, certo? Com o Schoen aqui, porque é um cara que eu gosto. Eu ainda acho que ele precisa melhorar principalmente essa linha, né? Mas nos últimos anos acho que eu tenho gostado muito dos movimentos que ele tem feito, né? Até antes desse último draft e agora acertando aí no quarterback, né? Que é um cara que... Aí eu também vi isso, tá, Gabriel? A galera falou assim, mas foi o Daboll que escolheu.
né, o Dart, o Debo queria escolher até na 3. Eu falei, cara, quem tem que escolher é o General Manager. Bom que ele não escolheu na 3, ainda conseguiu subir depois lá, né, e conseguir escolher. Né? Então faz parte do processo que o head coach quer, sem sombra de dúvidas, eles trabalham juntos, né? Até esse ponto assim que você traz, mas quem decide as coisas de fato é ele. Então acho que também tem os méritos dele. Eu acho que ele conseguiu comprar essa sobrevida aí pro trabalho dele, que eu acho interessante. Mas vamos ver, eu consigo entender essa filosofia sua também, sabe? Tem história de que o Brian Daboll meio que precisou ser convencido, né, sobre o Jackson Dart, né, e claramente os dois estavam meio que rompidos nos últimos... nesse ano, né? Acho que claramente tava vendo ali que ia vir a demissão e parecia ser uma questão quem que vai cair, se vão cair os dois e... caiu o Brian Daboll. E... assim, é difícil até pensar em nomes nesse momento, né? Eu ainda vou parar e fazer uma lista ali dos principais candidatos, né? Mas vai ser acho que é um cargo que pode ser interessante. Se você acredita no Jackson Dart, eu acho que pode ser um cargo bem atrativo, mesmo com os problemas recentes no New York Giants. Vamos avançar agora. Eu falei com o Alex, né, pra gente falar sobre cenário de playoffs. Como eu falei no começo do programa, eu acho que a gente já tem uma amostragem boa o suficiente ali. Tá tudo muito amarrado ainda, mas já tá se formando grupos e uma linha de corte ali de quem realmente briga por playoffs e quem não briga, né? Então eu separei aqui a classificação geral pra quem tá assistindo, eu vou colocar na tela e a gente vai debater aqui sobre o que a gente acha que vai acontecer. Eu separei algumas coisas aqui de força de calendário pra gente discutir. Vou colocar aqui na tela começando pela AFC. E na AFC, nesse momento a gente tem o Indianapolis Colts com 8 vitórias, 2 derrotas no topo. Seria seed número 1, folgaria na primeira rodada dos playoffs e iria direto pro Divisional Round. Aí você teria como a seed número 2 o Denver Broncos, o líder da AFC Oeste, 8 vitórias, 2 derrotas, né? Eles perdem critério de desempate e tal com os Colts. E você tem o New England Patriots com 8-2 também, né? Que é o líder da AFC Leste. E aí você tem Pittsburgh Steelers 4, e aí você tem nos wildcards Chargers 5, Bills 6, Jacksonville Jaguars 7. Vamos começar por esse grupo de times que estão 8-2, Alex, porque eu tenho um palpite para qual time vai ser a seed número 1 na AFC, e não é o Indianapolis Colts. Os Colts vão ter um calendário, é o segundo calendário mais difícil, seguindo em frente, né, pela campanha dos times que eles vão enfrentar. Eu acho que vai ser o New England Patriots, pelo calendário ser mais acessível, seguindo em frente. Então, desse grupo de times 8-2, eu iria de New England Patriots. E você? Tô contigo, tá? Porque esse é um time, cara, que eu previ que teriam, acho que 9 vitórias antes da temporada começar, se eu não me engano. Falei, eles vão ficar fora dos playoffs porque esse time ainda não tem talento suficiente. Por mais que eu fosse bem otimista com o New England Patriots, e principalmente com esse quarterback, tá? Sempre fui muito, muito fã de Drake May. Mas eu também vou ficar com os Patriots, porque é um time que eu consigo confiar nesse momento, né? Muito por conta do quarterback, mas também por conta da defesa, que tá jogando muito bem nas últimas semanas. E tem até essa tabela fácil, como você diz. É uma tabela que a gente sabia que era mais simples, né? Enquanto você tem o Indianapolis Colts, que tem um calendário mais difícil, que eu acho que é uma defesa que mediana, assim, nesse momento, é um ataque que me colocou uma pulga atrás dele com o Daniel Jones, sabe? Que vinha nas primeiras semanas, assim, sem cometer nenhuma jogada negativa, principalmente quando pressionado, e agora, né, acho que entrou um pouco de sujeira, assim, nessa máquina. Então eu tô curioso pra ver como esse time vai voltar da bye. Não acho que vai ser o fim do mundo, né, acabou os Colts, é uma fraude, né, e tudo mais, mas eu tô curioso pra ver e acho que pode acabar tendo uns erros aí durante o percalço. Enquanto o Denver Broncos, a torcida já tá com paus e pedras pra me atacar, porque eu tenho sido bastante crítico, assim, do time, mas eu não confio nesse time nesse momento. Acho que a defesa é de elite, e você pode ganhar muitos jogos por conta disso, mas para competir na pós-temporada, hoje em dia, essa é uma liga ofensiva. Então você precisa de um ataque melhor do que tem nesse momento. Eu acho que o Sean Payton merece as suas críticas também, mas o Bo Nix também merece ser criticado, cara. O quarterback tá muito inconsistente, ele tá perdendo esses passes em profundidade que são 50% desse ataque aí, né? Bandeja e bola de 3. Então se você não acerta a bola de 3, emperra muita coisa também, sabe?
E eu não tô gostando, assim, do Bo Nix nessa temporada. Acho que deu uma regredida em relação ao ano passado, sabe? Então eu também não confio. Acho que desses 3 eu fico com os Patriots pra ficar nessa. Sobre o calendário dos... Aliás, começar pelo Denver Broncos. Eu também não sou fã do que eu venho assistindo do Bo Nix esse ano. E o meu ponto saindo da última temporada era que entre os quarterbacks jovens, né, eu não, mesmo ele tendo um ano melhor do que o do Drake May e do Caleb Williams, ele tava muito mais próximo ao teto dele do que os outros, né, até pela idade dele. E concordo com você, esse ano ele tá jogando pior. Ele teve uma sequência difícil ali no final da última temporada, né, mas eu acho que esse ano ele tá sendo um quarterback pior do que na temporada passada, e muito tem a ver com os times já tendo mais informações de como enfrentar esse ataque do Denver Broncos, né, e eu acho que eles serão alcançados pelo Kansas City Chiefs, porque são 2 confrontos diretos. Se os Chiefs vencerem os 2 jogos, os Chiefs já ultrapassam o Denver Broncos, né? Então eu não acredito que os Broncos vão conseguir segurar. Eu acho que é um time de wild card, e é um time ali de seed 5 e tal, mas eu ainda apostaria no Kansas City Chiefs levando essa divisão. E eu acho que é legal esse negócio das vitórias apertadas do Denver Broncos. Você fala, não, é um time aguerrido e tal, sei o que, sabe vencer esses jogos. Mas na prática a gente sabe que o que acontece é muita sorte que define esses jogos, né? E às vezes tem aquela regressão à média e você tá ganhando esses jogos apertados, você começa a perder esses jogos apertados sem necessariamente ter uma mudança no time, né? Então eu acho que o Denver Broncos tem muito mais a ver com isso. Então eu hoje... Te dá um exemplo até do próprio Kansas City Chiefs, que ficou 10-0 na temporada passada em jogos de uma posse, e esse ano tá 0-4. Sim. Né? Esse tipo de coisa acontece. Mas eu acho que eu acredito que o Kansas City Chiefs ainda vai vencer a AFC Oeste. Sim. Eu também tô contigo nisso. E sobre os calendários, os Colts têm o segundo calendário mais difícil na NFL seguindo em frente. Eles enfrentam os Chiefs em Kansas City, na próxima rodada, né, não nessa agora. Eles têm Texans e Jaguars 2 vezes, né, que, tudo bem, né, Texans e Jaguars, mas o jogo contra o Texans é duro por conta da defesa do Houston Texans, né, que é muito forte. E os jogos fora de divisão deles, Seahawks em Seattle e o 49ers. Eles recebem o 49ers, né, então... É um calendário complicado, né? Enquanto o New England Patriots enfrenta os Jets 2 vezes, enfrenta o Buffalo Bills mais uma vez em casa, Cincinnati em Cincinnati, recebe o New York Giants, enfrenta os Ravens em Baltimore, esse é o jogo mais difícil deles, e enfrentam mesmo o jogo contra os Broncos em New England, né? Em Foxborough, né? Não é em Denver, né? Então acho que o calendário mais acessível aqui, eu acho que da Patriots. E descendo um pouco aqui, os Steelers, eu acho que é a questão de quando que o Baltimore Ravens vai ultrapassar o Pittsburgh Steelers. Eu não digo nem se mais, né? Os Steelers têm uma vitória a mais do que o Baltimore Ravens, e eu acho que eles se enfrentam 2 vezes ainda. E aqui, esse time dos Steelers cara, eu respeito muito o McTominay, respeito muito o Aaron Rodgers, grande carreira, mas aqui é meio elefante em cima da árvore, na minha opinião, né? Porque a defesa aqui até teve mostrando alguns sinais de vida, mas em geral tem sido bem abaixo do esperado. Então, pra mim, é questão de tempo. Eu acho que o Steelers vai ser um time de wildcard aqui. Eu acho que dos 8 times, acho que tem 8 times aqui que, na minha opinião, estão nessa briga. Eu acho que o Kansas City Chiefs entra na vaga do Jacksonville Jaguars, empurrando o Denver pra wildcard. E eu acho que os Steelers vão como wildcard e os Ravens vão como vencedor da AFC Norte. Estamos alinhados, meu amigo. Exatamente assim que eu tô pensando também. Acho que deixaram o meu Lamar Jackson chegar, né? Não giraram a faca, então deram sobrevida aí ao homem. Acho que os Ravens vão acabar levando essa divisão, né, no longo prazo. Enquanto os Steelers são um time que não dá pra confiar nesse momento. Vai de novo pelo wildcard, rumo ao 9-8 de sempre aqui, né? E vai pros playoffs, mas não vai fazer muita coisa, porque é um ataque que é muito limitado pelo personnel, assim, e uma defesa que, cara, é a mais cara da NFL em folha nessa temporada e tá jogando dessa forma, sabe? Um TJ Watt que tá um pouco mais sumido também. Jalen Ramsey improvisado, né? Exato, cara. Então, não dá pra confiar em defesa nesse momento. Então, confio mais no Ravens com o Lamar Jackson, que é um cara que é bem mais espetacular que o Rodgers nesse ponto da carreira, né? E uma defesa de Baltimore também que tá melhorando. Então, acho que o Steelers acaba
por ter esse piso, cara, Mike Tomlin, os Steelers ele ganha jogos que ele deveria ganhar, sabe? E ele perde jogos que ele deveria perder, ele vai acabar passando aí pro wildcard, né? Com seus 9 vitórias, 10 vitórias como isso. Por muitos anos, você é novo pra ter acompanhado essa época, Alex, tinha o feriado no sábado, que era o jogo do Houston Texans contra o Cincinnati Bengals, né, no Wild Card, né, e agora virou o Pittsburgh Steelers levando uma sapatada de alguém, né, no Wild Card, seja o Ravens, seja Chiefs, seja Bills e tal, e eu sinceramente eu não acho que não vai ser nada além disso, né, vai ser Seed 6, Seed 7, e eu não confio em Texans e Jaguars ali com o time de Wild Card, eu simplesmente não confio. Vamos passar agora pra NFC, que tá uma verdadeira briga de foice no elevador, né? Porque são 9 times entre 7 e 5 vitórias nesse momento, né? A NFC tá bem mais embolada, né? Você tem no topo o Philadelphia Eagles com 7 vitórias, 2 derrotas, Seahawks com 7-2 e tem o Rams como 7-2, mas que no momento é o wildcard, né? Porque disputa com o Seahawks, né? Dentro da divisão, e a gente vai ter um pouco de... a gente vai ter uma visão um pouco melhor, porque Seahawks e Rams se enfrentam nesse momento. E, assim, eu sei que a pior pessoa possível pra eu perguntar isso nesse momento, né? Porque o Philadelphia Eagles tá no topo. Mas pra mim, nesse momento, os dois melhores times da conferência são Seattle Seahawks e Los Angeles Rams. Eu acho que um dos dois vai levar a conferência. Eu concordo contigo, eu não sou clubista, não. Hoje eu não tô nesse personagem aqui, né? E eu tô muito ansioso pro jogo dessa semana, que é Seattle Seahawks e Los Angeles Rams, pra decidir justamente isso daí, né? Pra dar essa vantagem, cara. Pra mim são os dois times mais quentes nesse momento, acho que da NFL toda, sendo sincero, né? E pra mim são os dois melhores times da conferência aqui, né? Então, por consequência, eu tô muito ansioso, cara, porque esse ataque de Seattle, que agora vai ter um teste maior nessa defesa de Los Angeles, né, quanto ao ataque de Los Angeles do Sean McVay, que é meu técnico preferido, pra mim o melhor da liga, quanto essa defesa do McDonald, que é um pouco construída pra defender esse tipo de ataque. Então vai ser um duelo, assim, bem épico. Mas acho que são os dois melhores times aqui, sim, que vão disputar esse de 1. Acho que eu confio mais neles do que no Philadelphia Eagles nesse momento. Acho que o Eagles tem talento demais pra falhar, principalmente nesse longo prazo. É um time que vinha melhorando e teve esse jogo difícil contra os Packers. Eu quero ver como é que eles vão responder. Eu ainda confio no Philadelphia Eagles, mas nesse momento, acho que esses dois times estão mais quentes do que os Eagles, certo? Então acho que sim, é quem vai acabar brigando também por questão de tabela, etc, né? Do que o próprio Philadelphia Eagles ter assim de 1, sabe? Vai ser interessante porque tem confronto direto entre todo mundo, basicamente, aqui nesse topo, né? E assim, eu acho que tem 4 candidatos reais. Eu acho que Eagles, Lions, Seahawks e Rams, se um desses 4 forem a seed número 1, eu não cairia da cadeira, não. Eu acho que é bem possível, mas nesse momento eu acho que o Rams e o Seahawks... Só que a questão é que os dois ainda se enfrentam 2 vezes ainda, né? Ou já jogaram uma vez? Não, se enfrentam as 2 vezes, com certeza. E então pode ter uma coisa ali deles meio que se baterem ali e os Eagles e os Lions, de repente, conseguirem sair um pouco mais limpo, né? Os Lions têm confronto direto contra todo mundo. Tá no momento agora de, mudou quem chama a jogada, né? O Dan Campbell pegou o play calling, que nunca muda o play calling. O ataque tá muito bom, mas pode ficar ainda melhor mudando o play caller, né? Nunca acontece por isso, né? E ele foi muito bem, mas contra o Washington Commanders. Eu só ficaria de olho, acho que se eu tivesse que apostar num mais ali, um azarão, eu ficaria de olho no Tampa Bay Buccaneers. Porque eles têm 2 jogos difíceis, seguindo em frente. Buffalo Bills e o Los Angeles Rams, os 2 fora de casa. Se eles conseguirem vencer um desses 2 jogos, vence um, perde o outro, eles estariam com 7-4 na campanha deles. E aí depois eles têm uma sequência de Cardinals, Saints, Falcons, Panthers, Dolphins e Panthers. Então, se eles sobreviverem, vencerem um desses 2 jogos, eu acho que eles têm totais condições ali de vencer o resto dos jogos da temporada. E aí eles podem terminar com 13-4 de campanha. E aí Seahawks e Rams dividem os confrontos, Eagles e Lions, e também tem muito confronto direto ali em cima. Eu acho que é o único time, além desses 4, que eu consigo ver, mas vai depender também de retorno de Chris Godwin, enfim.
mas seria um time abaixo desses que eu acho que pode se incluir nesse grupo, mesmo que em desempenho nesse momento não tá no mesmo nível desses 4 times. Sim, eu ia tocar justamente isso, assim, eu nem lembrava que a tabela ficava mais fácil daqui pra frente pra Tampa Bay, né? Então, acho que é uma possibilidade, mas é um time que eu não sei se eu confio tanto quanto esses outros, né? Por mais que a defesa tenha melhorado nas últimas semanas, acho que o ataque é quem tá mais inconsistente, né? O Baker que era o MVP do primeiro mês de temporada, agora a gente já não tá vendo mais dessa forma, mas eu acho que tem esse potencial de melhora também com o Buck Irving voltando. Meu fantasy agradece, inclusive, estou com saudades de vê-lo jogar. E acho que tem esse potencial sim, mas não é uma coisa que eu apostaria, né? Sei que você colocou um pouco como correndo por fora, né? Então acho que eu colocaria também dessa forma. Eu confio mais nesses outros times que estão aí nesse pelotão da frente, colocando assim, sabe, do Tampa Bay nesse momento. Uma pergunta aqui do Diego Cambraia. Boa noite, Gabriel e Alex. Me tirem uma dúvida, por favor. Como funciona o critério de desempate para a classificação final nas conferências divisões? /divisões, obrigado. Então, dentro da divisão, é o retrospecto dentro da divisão, né? Então, você pega os jogos que os times enfrentaram dentro da própria divisão. Quem tem a melhor campanha leva vantagem no critério de desempate. Na conferência, confronto direto primeiro, seguido de desempenho dentro da própria conferência. Aí vai para uns critérios muito... Se tiver 3 times empatados, você pega os times que esses 3 times enfrentaram, quem teve a melhor campanha e tal, né? Mas o grosso, assim, o que você precisa saber dentro da divisão é o critério, é o desempenho dentro da divisão. E na conferência, primeiro confronto direto, depois o desempenho dentro da própria conferência. Vai até o ponto de força de calendário. Força de vitória, força de calendário, pontos marcados. Aí no final é cara ou coroa. Eu sei que o último é cara ou coroa. Eu já defendi muito a NFL, tipo, saldo de pontos. Facilita a vida. Mas o critério, o argumento contra é muito bom, porque não é que nem o futebol brasileiro, o campeonato de futebol, né? Que você enfrenta 2 vezes todos os oponentes e todo mundo tem o mesmo calendário, né? Então, o time que é o primeiro da divisão pega um calendário muito mais difícil, né? Então, por isso que não pode ser saldo de pontos, mas facilitaria muito a nossa vida. Alex, pra gente encerrar, na parte de baixo aqui, wild card e tal, quem que você confia ali? Eu sinto que tem uma pequena... São 3 times lutando por 2 vagas, porque eu não levo a sério o Panthers. O Vikings, nesse momento, eu acho que é um time que deu um passo pra trás consciente nessa temporada, né, com o J.J. McCarthy. Então, não consigo confiar. Cowboys, é difícil, mas acho que matematicamente eles estão ainda relativamente bem. Eu vejo ali como uma Bears, Packers e 49ers brigando por 2 vagas. Quem que você vê dessa forma e quem que você acha que fica nesse wildcard? Eu também ia combinar contigo de cortar o Panthers ali, né? Do Panthers pra baixo, porque, cara, Bryce Young eu nunca fui muito fã nesse momento, assim, também não tava otimista entrando na temporada, não dá pra confiar, sabe? Entre esses 3 times, eu acho que os 49ers passam, porque tem uma tabela muito fácil. Acho que o problema dos 49ers vai ser, tal qual os Chargers, por exemplo, na outra conferência, né? Vai ser em janeiro faltar essas peças que eles perderam. Então, cara, sem o Bolsa, sem o Warner, na pós-temporada vai ficar difícil, mas eu confio nos 49ers para vencer jogos o suficiente para se classificar. Certo? E aí, entre Packers e Chicago Bears, cara, eu vou ficar com o Green Bay Packers, vou dar esse voto de confiança aqui pro LaFleur, né, que vai ter tempo aí para mim para tentar se encontrar e se resolver. Enquanto o Chicago Bears é um time que, nesse momento, para mim, é muito inconstante, é muito insustentável. Eles estão ganhando muitos jogos no final, tal qual o Denver Broncos está fazendo, né? E que, beleza, pode ser que nessa temporada termine de funcionar, né? E eles consigam se classificar, assim, até a pós-temporada. Mas é um time que, no momento, eu não consigo confiar. Eu tô otimista com esse desenvolvimento do Caleb Williams, com esse processo do Ben Johnson lá em Chicago. Mas acho que pra essa temporada ainda, vai acabar faltando um pouco, sabe? Então, hoje, não é o time que eu apostaria. Eu ficaria com 49ers e Packers aí pra se classificar com essas 2 vagas. E a outra ali de Seattle Rams, né? Pra fechar o wildcard. Eu concordo plenamente, né? E assim, os Bears suaram sangue pra derrotar os Cincinnati Bengals e o New York Giants. Vão enfrentar os Vikings em Minneapolis, né? Na próxima rodada, que é um jogo difícil. E depois eles têm Steelers, Eagles, Packers, Browns, Packers, 49ers.
E Lions, o último jogo, Lions. Então, é um calendário brutal. Eles passaram da parte fácil do calendário e não passaram intactos, né? Tiveram que suar bastante. Mas eu concordo com o que você disse. Eu acho que eles estão caminhando numa direção boa, né? Com o Ben Johnson. Eu acho que o Caleb Williams, o último quarto dele contra os Giants, foi o melhor que eu vi ele jogar na NFL até agora. E eu tô com você, Packers e 49ers. A defesa do 49ers não é boa o suficiente pra eles competirem de verdade, né? Com os desfalques, né? Do Fred Warner e do Nick Bosa, mas ainda é um bom ataque. Só vou deixar como uma última pergunta difícil. Quando que o Brock Purdy volta? Não? É inacreditável, né? Toda semana, não, ele tá treinando de forma limitada, mas parece que ele vai jogar, né? E o seu amigo Pepe Narducci deve ficar maluco. Pois é, cara, a controvérsia tá começando a se instalar em Pepe Narducci lá também, mas acho que em São Francisco de maneira geral... Manda pra ele uma pergunta pra mim, em meu nome. O que ele acha do soft benching do Brock Purdy? Que eu sei que é um tópico que ele deve gostar bastante. Esse termo, a gente já desgastou ele em uma temporada de uso. Ele já tá desgastado. Toda temporada tem um termo novo que entra na moda. Esse ano é o soft benching, que pra quem não sabe, que é o termo em inglês, né? Que é aquela... Tipo, o Kyler Murray e o Jacoby Brissett foi um soft benching do Kyler Murray, né? Que o técnico, não, ele tá machucado aqui, vamos botar o Jacoby Brissett. E agora virou hard benching, né? Porque o Jacoby Brissett é titular, né? E aí tem uma teoria de que é a mesma coisa Mac Jones e Brock Purdy, que eu acho que é loucura. É mais uma questão de uma lesão no pé do Brock Purdy, que parece ser muito questão de manejamento de dor, né? E lesão no pé é complicado. E o Mac Jones tá jogando bem o suficiente pra não ter que forçar, né? Com o Brock Purdy, né? Eu acho que tá chegando nesse ponto desse ano ser o ano do Mac Jones. E aí a gente se preocupa com o Brock Purdy na próxima temporada, sabe? Porque é o cara que tá tendo a continuidade, tá tendo as repetições e tá jogando no nível relativamente parecido. A questão no longo prazo, né? O contrato que o Brock Purdy tem, claro, a gente tem essa experiência do Purdy vencendo jogos na pós-temporada, coisa que a gente não tem do Mac Jones. É um elenco diferente, sem sombra de dúvidas, mas será que o Brock Purdy entrar aí, tipo, na semana 13 vai ser o que vai resolver esse time dos 49ers? Não sei, então talvez seja melhor ele cuidar dessa lesão e deixar esse ano pro Mac Jones aí, sabe? Mas essa volta tá igual aquele meme que o nosso querido Henrique Bulli postou da menina no açaí, né? Sim. Tá chegando aí! Tá chegando, o que eu acho que o Mac Jones fez esse ano, ele colocou o nome dele na lista de quarterbacks que na próxima off-season o time vai olhar e falar assim, pô, o Mac Jones jogou bem na última temporada, será que a gente não consegue? Tipo, um possível candidato a novo Sam Darnold, a novo Baker Mayfield, que é aquele quarterback que pode ser reciclado, que eu acho que é uma lista que, por exemplo, o Kyler Murray, em breve, ele vai aspirar ali a ser, pô, ó, olha pra mim que tem coisa ainda. Eu acho que o Mac Jones se fez muito dinheiro com esse desempenho dele nos 49ers, mas acho que mais do que isso, eu acho que ele já tá chegando num ponto que não só ele se mostrou como um quarterback reserva de alto nível, mas com um time que não tem um quarterback, pô, um ano, 12 milhões ali pro Mac Jones, eu acho que podem ter opções bem piores do que isso. Eu acho que ele se colocou ali na discussão como um cara que pode ser, entre aspas, reciclado. Eu concordo. E, querendo ou não, eu defendo muito isso, cara. A posição de quarterback reserva é das mais importantes que você tem no elenco. Né? São muitos times que precisam de 1-2 jogos do reserva em muitos momentos, cara. E faz toda a diferença você ter um reserva competente. Então, no mínimo, isso acho que ele já garantiu. Mas pode ser um cara que tem alguma oportunidade, né? Nesse molde de reciclável, como você coloca, né? Mas, nesse ponto ainda, Kyler Murray, vou te dar 2 opções agora de bate-pronto. Uma racional e uma pro entretenimento. Carolina Panthers e Miami Dolphins. Adoraria esse trocar um por um, tá? Verdade. O foda é que, tipo, se você é o Carolina Panthers, você fala assim, pô, a gente tinha um quarterback que era muito baixo pra funcionar na NFL. Já sei, vamos substituir ele pelo segundo mais baixo da NFL, né? Porque eu acho que o Bryce Young, o legado dele na NFL vai ser, a gente descobriu qual que é a altura mínima pra jogar na NFL, né? E até acho que eles têm a mesma altura, né? Só que o Kyler Murray é muito mais forte, ele é mais móvel e tal, mas enfim. Alex, muito obrigado pela sua participação. Como que o pessoal faz pra acompanhar o seu trabalho? Henrique Bulho tá
porra, enchendo muito o seu saco por textos lá no Pro Football. Eu já tenho que defender a Ana Carolina Brasil, que ela faz o podcast Cara dos Esportes, mas tem que lidar com o Henrique Bulho. Eu sei, a Ana já me confidenciou que ela gosta muito mais de mim como chefe do que o Henrique Bulho. Mas como é que tá? Como é que o pessoal acompanha o seu trabalho? Cara, mandar um beijo pra Ana Carolina Brasil, que eu sou muito fã, excelente membro do Pro Football, né? Fiquei muito feliz quando ela começou a gravar contigo também. Membro do podcast Cara dos Esportes, tá? Tá. Perfeito. E a brincadeira, ela não me falou nada sobre Henrique Bulho, aqui, não, tá? Pode deixar bem claro. Mas membro do Cara dos Esportes. Pra acompanhar meu trabalho, né? @psicólogoFA em todas as redes, tanto no Instagram, eu tô fazendo uns videozinhos de análise tática, que é o conteúdo que eu mais gosto. No Twitter, eu tô sempre ativo também, sou lá da NFL TT, já faz bastante tempo aí. E no Endzone Brasil, né? No Instagram, no YouTube, principalmente fazendo timeout lá com o Pepe Narducci, e no Pro Football. Então, né, com meus textinhos, e agora no YouTube também, né, com o Henrique Bulli fazendo o Clube da Esquina, nossa prévia da rodada toda semana. Então, eu tô trabalhando bastante essa temporada, vocês me encontram em vários lugares, certo? Inclusive, aqui, né, meu querido, muito obrigado pelo convite, muito feliz aqui com a estreia, foi uma honra. E lembrar a galera de deixar o like e se inscrever aqui no canal, porque é de graça e vocês ajudam muito quem tá aqui do outro lado, tá? Eu, quando tava desse lado aí, falava, ficar dando like, né, tipo, não faz a menor diferença. Cara, vocês não têm ideia o quanto faz diferença. Então, é de graça e é um jeito incrível de vocês apoiarem os criadores que vocês gostam, certo? Pô, um prazer ter você aqui, né? Eu consegui a janela de tempo, né? Porque ele e o PP ficaram, tipo, o quê? 2 meses na Califórnia, pelo que eu vi no Instagram, que né? Absurdo, cara. Ficaram o quê? Por Quem aí. Me dera. Por Quem aí, me dera. A gente toda... ficou lá 2 semanas. A gente pegou 3 finais de semana ali, assim, né? Vocês foram vários jogos, universitário também, que é bem legal também, uma experiência diferente. Rose Bowl, é tudo isso mesmo? Rose Bowl, é tudo isso mesmo, cara. Ainda mais aquele jogo que eu fui assistir, por mais que assim, eu tava corroendo por dentro, né? Torcedor da gloriosa Penn State que derreteu esse ano, mas o jogo foi incrível e o estádio, cara, é muito romântico. Como não ser romântico com o futebol americano, principalmente indo na Meca lá, e é tudo isso. Eu recomendo pra todo mundo ter a oportunidade, o futebol é lindo, é lindo. Então é isso, pessoal. O podcast Cara dos Esportes volta nessa quinta-feira à noite com episódio exclusivo para apoiadores. A gente tem um episódio ontem sobre NBA, quem é fã de NBA, então vai lá, assiste. Eu e o Gustavo Teixeira lá do... Eu tô muito indo atrás dos caras do Esportudo, né? Porque o Gustavo do Camisa 20... Tá em tempo de vir, Gabriel. Pô, joga pro lado de cá também. Vou trazer gente pra cá, mas... Então se você é fã de NBA, também vai lá e assiste ou escute o programa. E segunda-feira, ao vivo do estúdio, eu, João Eduardo Dutra, Ana Carolina Brasil, falando sobre tudo da rodada da semana 11 da NFL. Um grande abraço a todos. Tchau.